Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Todos os dias, Dom Adair José Guimarães, que é um bispo que para mim é uma grande referência, ele no seu canal no YouTube ele apresenta orações da manhã, oração da noite, né? E mais outros conteúdos. Pois bem, no dia de hoje, no seu programa Oração da Manhã, Dom Adair, falando sobre o Espírito Santo, sobre o discernimento que o Espírito Santo nos dá, ele entra no tema de cachaçada, de bailão, de bingão nas festas paroquiais. Ele nos dá um grande exemplo de maturidade espiritual, um grande exemplo de catolicidade, porque nós não podemos servir a dois senhores. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos. Eu até lembro a última vez que eu, na minha juventude, na época que eu saía, ia para as baladas, estava iniciando o meu caminho, né, de conversão dentro da igreja. Já tinha feito alguns encontros, mas estava nesse caminho aí, com um pé na igreja, um pé no mundo. E com a minha atual esposa, nós fomos em uma boate. E quem estava tocando na boate, porque os meus amigos, vamos lá, vai ser legal, não sei o que, era o tal do MC Catra. Ele já até falecido. Mas era um cara, assim, no sentido conotativo ali da sexualidade, era totalmente pejorativo o negócio, era baixo o nível das músicas e que ele tinha. Pois bem, fomos, eu e minha esposa, vários amigos, e iniciou o show. Eu acho que eu já até contei esse testemunho uma vez, mas é bom trazer novamente. Iniciou o show, e ele iniciou o show com uma oração. Uma vela acesa lá e tal, uma oração. Ele terminou a oração, ele falou assim, e a piroca nela, e não sei o que, querendo insinuar o sexo entre homem e mulher ali no show. Eu falei, naquele momento eu senti algo ruim dentro de mim. E olhei para minha namorada e falei, vamos embora, que isso aqui não é um lugar para mim. Naquele momento, a partir daí, eu nunca mais frequentei assim um ambiente, uma balada assim que era promíscua, mundana. Não. Eu percebi que existem ambientes que não são próprios para um católico que quer viver a sua fé. Esse não era. Esse foi o momento do meu despertar. E eu olhava assim meus amigos vibrando e eu me sentindo mal com aquilo. Eu falava, nossa, eles ainda não enxergaram, mas eu já enxerguei, então eu não posso ficar aqui. Pois bem, nesse sentido da meditação, eu quero colocar a grandiosíssima fala de Dom Adair José Guimarães hoje, que vai, vamos dizer assim, iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Isso é muito importante que seja repassado aos padres, porque é uma fala muito assertiva de Dom Adair. Vamos escutar. Que ingenuidade a gente querer entender as coisas de Deus se nós somos limitados. Então, é esse momento apofático. Eu calo, eu me silencio diante do mistério de Deus e simplesmente adoro. Meu diretor espiritual no seminário, quando a gente entrava nessas grandes questiúnculas, nessas grandes meditações profundas,
que queimava o nosso cérebro e a gente entrava em confusão. Ele dizia, quando chegar a esse nível, vai rezar o terço. Vai rezar a oração simples, porque é preciso calar diante do mistério. Não adianta que a gente não vai compreender tudo. E depois a dimensão catafática é que diante do mistério eu devo falar do mistério. É a evangelização. Eu calo para que eu possa entender, com humildade, com simplicidade, que a grandeza de Deus é maior do que eu. E eu falo disso. Deus transformou minha vida. Quando eu aceitei Jesus, quando eu acolhi os carismas do Espírito Santo, tudo se transformou, tudo se renovou. A gente passa a entender. Por isso que os cristãos são tidos como pessoas esquisitas. Os cristãos verdadeiros, não os falsos cristãos, os falsos católicos. Tem um falso católico que vem à igreja, mas fora da igreja faz tudo errado. É uma tristeza. É uma tristeza mesmo. E às vezes até nas nossas comunidades a gente fala da fé, mas faz tudo errado. Essa cachaçada nas festas de igreja, que os bispos já falou, está lá no número, não sei se é 286 do documento 100 da CNBB, que fala que é preciso superar isso. Por que não supera essa questão de venda de bebida alcoólica nas nossas festas? Porque falta o entendimento, falta os carismas do Espírito Santo. Aqui na diocese ainda tem algumas coisas que não me agrada, por exemplo, os bingãos. Já está superando, alguns padres já estão entendendo, eu estou só rezando e esperando que a graça de Deus vá eliminando essas coisas. Nós não precisamos disso. Se for preciso que a gente fique rezando dentro de um rancho de palha, é melhor fazer assim do que querer construir uma igreja com dinheiro de jogatina, de bebedeira e de danças. Isso não é sagrado, isso não é abençoado, isso é falta de entendimento. A gente precisa entender que o cristianismo é uma radicalidade, a radicalidade que vem da cruz. E é uma radicalidade libertária. Liberta o nosso coração, desaprisiona o nosso coração das coisas do mundo. Não dá para você ser um católico, mas está aí no adultério, está na prostituição, está na agiotagem, é católico, mas quer ser maçom e tudo isso, é católico, mas também está no espiritismo. Mas que entendimento que você tem? O Espírito Santo não está agindo na sua vida. Nós precisamos entender isso. Quando eu tenho o dom do entendimento, eu entendo, o meu caminho é esse. E aqui eu vou com sabedoria. Depois os outros carismas que a gente vai falar durante a semana. É o Espírito Santo que move a gente, não é o mundo. E Santo Agostinho nos ensina isso, que o entendimento nos leva a essa profundidade na fé para compreender os mistérios de Deus na nossa vida. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê o entendimento para que nunca saiamos do verdadeiro caminho de Cristo. Amém. Nós precisamos, todos os dias da nossa vida, mesmo que às vezes nos esqueçamos, pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem morar no meu coração e me instrui nesse dia quais caminhos eu devo caminhar. Lembra de Salomão, que pediu a sabedoria? Deus deu a sabedoria. Nós também devemos pedir a sabedoria a Deus. Devemos pedir o entendimento a Deus. Opa, para aquele caminho ali eu não devo caminhar. Não posso. Nesse sentido de festas que tem bebedeiras e danças e música horrível, feia, né? Foi nesse dia que eu contei que eu tive esse entendimento. Muitas outras coisas, nós vamos ter esse entendimento conforme a caminhada, né? Eu fui ter entendimento de outras situações dentro da igreja, que o barulho, que a bateria, que a banda, que o conjunto não era algo para a missa. A missa é algo silencioso, é a oração silenciosa, é a contemplação. Então assim, Deus ele vai dando discernimento. Não é de uma hora para outra às vezes. Mas nós temos a certeza da radicalidade. A radicalidade de querer viver o Evangelho. E aí nós olhamos. Para a gente fazer o contraste, o contraponto do caminho a seguir e o caminho que às vezes estamos seguindo erroneamente, olha os santos.
santos que se martirizaram, santos que se doaram. Por exemplo, o que acontece com São Francisco de Assis hoje? Transformar São Francisco de Assis, um homem extremamente radical ao Evangelho, em um ativista ambiental. Como se São Francisco de Assis pregasse a preservação do meio ambiente. São Francisco de Assis pregava a preservação da alma. A preservação da alma. Ele não quis nada desse mundo. Seria uma estupidez, na realidade não seria, é uma estupidez, ensinar que São Francisco de Assis é um santo da preservação e da ecologia. É uma grande estupidez. Óbvio que por ele ser tão santo, as virtudes que ele tinha, ele olhava tudo como criação de Deus. Esses eram os olhos de São Francisco de Assis. Mas São Francisco de Assis, ele renunciou o mundo, ele renunciou às riquezas, ele renunciou até à roupa que vestia para viver integralmente e inteiramente o Evangelho. Entenderam? Claro que viver o Evangelho também passa dentre os deveres que nós temos como pessoas de bem. É meu dever como pessoa de bem não jogar um veneno dentro de uma água boa que as pessoas bebem. Eu não posso lavar a bomba da agricultura lá dentro do rio, porque o rio tem peixes que servem de alimento, o rio é fonte de vida para a natureza. Então, é uma consequência, mas qual que é primeiro de todas as coisas? Deus. Servir e crer em Deus, servir a Deus, viver o Evangelho e tudo mais vos será acrescentado. Então, meus irmãos, peçamos nesse dia que o Espírito Santo venha nos podar, venha nos moldar e podar para viver verdadeiramente o Evangelho. Lembro que nós temos uma grande novidade, que é o nosso canal Católicos de Verdade Kids. Temos já um vídeo nesse canal e eu estou fazendo esse apostolado para falar, olha, nós temos sim como fazer um apostolado bonito para as nossas crianças. Então em breve nós teremos muito conteúdo nesse canal e eu faço o convite que vocês vão lá, digite lá Católicos de Verdade Kids, vai aparecer o canal, já se inscreva, já veja o vídeo que tem lá, compartilhe com outras pessoas, que essa semana ainda nós vamos lançar mais 1 ou 2 vídeos e será para honra e glória de Jesus e para a catequese das nossas crianças. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.